Olá, bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta. E hoje o nosso assunto será insegurança nas rodovias e nas estradas brasileiras. Mas antes de eu apresentar para vocês o nosso convidado do dia, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e dar a sua sugestão para os nossos próximos programas. E hoje nós vamos falar sobre inseguranças nas rodovias. Quando nós pegamos a estrada para viajar, carnaval, fim de ano, férias, o que nós devemos fazer e quem está cuidando da gente? E para falar sobre esse assunto, o meu convidado do dia, Fábio Ávila. Tudo bom, Fábio? Olá, Jô, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. O Fábio ele é responsável pelo segmento de rodovias de transportes numa empresa chamada Hikvision. É uma empresa que está no Brasil, é uma empresa chinesa, sim, mas ele vai contar pra gente tudo durante a nossa entrevista aqui. Sim, Fábio, o que eu tenho que fazer quando eu for viajar? Qual é a tua dica de segurança? Eu posso ter certeza que o pessoal está cuidando de mim, não está? Conta pra gente um pouquinho dessa história da insegurança nas rodovias no Brasil. Jô, eu acho que o primeiro passo para a gente não sofrer com a insegurança nas estradas, quando a gente vai viajar, é fazer um planejamento da nossa viagem. É a gente pegar, definir que horário que eu quero sair, que horário eu quero chegar, aonde eu pretendo parar. Quando a gente tem criança, filhos, a gente sabe que é mais complexo, então tem que pensar em parar mais vezes. Enfim, não ter pressa. Partindo disso daí, eu acho que a gente já minimiza grandes chances de ter problemas. Claro, não ingerir bebida alcoólica, ser prudente, mas ao longo dessa conversa a gente vai falar de vários aspectos aí que a gente pode abordar para ter uma viagem mais tranquila. E hoje em dia com a internet a gente pode saber quanto tempo vai durar a viagem, se planejar com muita segurança, né? Exatamente, eu acho que essa conversa nossa a gente vai falar muito de tecnologia e sem sombra de dúvida. A gente tem acesso a aplicativos que nos dão com bastante precisão informações sobre o tráfego, como que está a rodovia. Nos trechos concessionados, administrados pela iniciativa privada, a gente tem painéis de mensagem variável que alertam sobre acidentes que eventualmente podem ter acontecido no trecho. E tudo isso daí a gente pode utilizar para se atentar àquilo que a gente vai encontrar ao longo do nosso percurso. Então conta pra gente um pouquinho da empresa que tu trabalha, porque é uma empresa renomada no mercado, ela já tem há bastante tempo. Conta pra gente um pouquinho da Hikvision. Sim. Então, a Hikvision do Brasil é uma empresa que atua na área de segurança privada. Ela está no Brasil desde 2001, é uma empresa chinesa, líder de mercado, que começou oferecendo para o mercado soluções de vídeo monitoramento. Ela ficou muito reconhecida por prover soluções de vídeo monitoramento. Ela é uma empresa que tem no DNA dela o investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas soluções. E com isso, ao longo da sua trajetória, ela sempre esteve à frente, inovando, propondo soluções que rompiam com o status quo que a gente via no mercado. Então, inicialmente começou com equipamentos de tecnologia IP, ou seja, câmeras que a gente pode ligar com aquele cabinho azul de rede que a gente tem lá no nosso computador. Até então só tínhamos câmeras analógicas com o passar do tempo foi embarcando inteligência nessas câmeras para poder identificar alguns cenários, entre eles cenários relacionados à insegurança na rodovia, detecção de veículos que eventualmente podem estar andando na contramão para gerar alertas para os motoristas que estão no trecho, para enviar para um centro de controle operacional. E a Hikvision, ela hoje no Brasil é reconhecida como uma empresa muito sólida, de produtos extremamente confiáveis e que tem solução para diversos problemas, inclusive o que deu origem a ela, as câmeras de vídeo monitoramento, mas não só. E ela é uma empresa chinesa e ela produz no Brasil ou tudo é importado? Não. A gente tem um escritório administrativo em São Paulo, mas temos uma fábrica em Manaus. Certo. Hoje contamos com mais de 350 funcionários e os principais produtos comercializados são produzidos aqui no Brasil. Com isso, a gente tem prazos de entrega mais curtos, mas
não estamos restritos aos produtos produzidos aqui. Parte do nosso portfólio a gente importa também, principalmente os novos produtos que são desenvolvidos. Nosso time de desenvolvimento está na China, temos desenvolvimento também no Canadá, né, principalmente relacionados a transportes. E aqui no Brasil também temos um time de produto que olha para as particularidades do mercado nacional e abastece o time de desenvolvimento no exterior para desenvolver produtos sob medida para o mercado brasileiro. Bacana. O Fábio, ele falou, me apresenta como responsável pelo segmento, pela vertical de rodovias, né? Mas, o Fábio, explica para o pessoal o que seriam essas verticais, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né? Que é uma coisa meio assim, mais restrita ao mercado de segurança. Conta pra gente o que são umas verticais, o que é vertical de rodovia, vertical de hospitais, pode contar pra gente aqui. Perfeito. Então, assim, a nossa empresa, ela está estruturada, a operação comercial, embaixo de um guarda-chuva que a gente chama de verticais. E cada vertical vai cuidar de soluções específicas para alguns setores da sociedade. Então, por exemplo, eu estou inserido no contexto da vertical de transportes. Então, tudo que se move, basicamente, eu estou de olho. Transporte público, metrô, aeroportos, a parte de rodovias, tudo, portos, eu estou olhando. Mas a gente vai ter especialistas em outras verticais. Por exemplo, temos a vertical de energia, com mineração, óleo, gás. E aí a gente tem uma pessoa que entende como ninguém desse mercado e ele vai desenvolver tanto relacionamento com os clientes finais, que estão inseridos nesse contexto, quanto captar informação para abastecer os times de desenvolvimento. Então, na Hikvision a gente tem vertical de transportes, tem vertical de energia, que eu comentei, tem uma vertical dedicada a varejo, temos vertical voltada para soluções educacionais. Então, temos um direcionamento para cada um dos segmentos que a sociedade hoje demanda produtos. Mas os produtos para cada segmento são diferenciados ou a parte de rodovias é uma câmera específica, as escolas são outras câmeras, são produtos diferentes ou são os mesmos produtos com foco diferente? A resposta para essa pergunta é a seguinte: existem produtos que são exclusivos daquela vertical. Então, por exemplo, uma câmera com detecção de velocidade, ela vai estar muito voltada para o uso no ambiente de rodovias, no ambiente de ruas, avenidas. Mas eu tenho câmeras à prova de explosão. E essas câmeras elas vão estar, por exemplo, vão ter muita aplicação na vertical de mineração, de óleo e gás, por exemplo. Então, são exclusivas. Diferente. Porém, existem soluções que são aplicáveis aos mais diversos segmentos. Câmeras com contagem de pessoas, eu posso ter tanto voltada para o varejo, quanto para uso numa estação de metrô, para saber quantas pessoas de fato estão circulando por aquele ambiente. Se os serviços que eu estou provendo estão adequados para aquele volume. Então, existem soluções que vão ser bem específicas e temos soluções mais genéricas aplicadas a diversas verticais. Mas me conta dessa câmera aí que ela capta a velocidade, é verdade? É verdade. Hoje a gente já conta com tecnologia embarcada para fazer por análise de imagem, estimativa de velocidade. A velocidade hoje ela é um elemento, uma questão física que a gente pode estar medindo diversas tecnologias. Mais comum quando a gente anda numa rodovia, quando anda numa rua, é ver aqueles sensores que são colocados no chão. São laços, são sensores magnéticos. Eles detectam a massa metálica do veículo num ponto A e num ponto B. A distância entre esse sensor do ponto A e do ponto B é de mais ou menos 1 metro. Então, para percorrer esse 1 metro, eu demorei X milissegundos. Então, ele vai fazer a estimativa da velocidade. Mas não é só dessa forma. A gente tem sensores que usam o princípio Doppler, que são enviadas ondas numa frequência determinada, que pode ser na frequência de FM, e ela pega o reflexo disso. Existe o uso da tecnologia laser, existe o uso da tecnologia de time of flight. Então, são várias formas de chegar
ao cálculo da velocidade que um veículo está circulando. E cada vez mais precisas, né, para a gente não ter problemas aí de, quando aplicando essa tecnologia à fiscalização de trânsito, tá multando uma pessoa que não cometeu aquela infração. Então o pessoal em casa não pode pegar a Bandeirantes, aqui a nossa rodovia Bandeirantes, e sair correndo porque vão captar ele. Com certeza. Aproveitando esse gancho, hoje a legislação brasileira, ela não permite a gente multar... Através das câmeras? Não, através do tempo médio de percurso. Então, por exemplo, eu não posso... daqui de São Paulo a Sorocaba são 100 km aproximadamente. Vamos supor que eu levei 50 minutos e a velocidade máxima nesse trecho seja 100 km por hora. Opa, então eu andei a mais de 100 km por hora na média. Hoje, a legislação brasileira ainda não permite. Ela só permite fazer, por exemplo, a penalização de quem cometeu a infração no ponto fiscalizado. Então, onde está o radar, normalmente ali numa distância de 20 metros, 25 metros, é onde está sendo fiscalizado. É naquele ponto. Mas, no mercado nacional, já existem lugares que têm equipamentos que estão fazendo esse cálculo de velocidade média. E a gente sabe que esse é o primeiro passo para que a gente tenha uma atualização da legislação. E em breve, eu acredito que isso seja uma tendência, a fiscalização por velocidade média, para evitar aquele motorista que freia somente próximo do radar. Então você que está em casa, fique atento, né? Não é só ali na frente do radar que vai poder levar multa daqui a um tempo. É verdade. Assim, a gente sabe que às vezes... Estamos na Marginal. A Marginal em São Paulo, às vezes, quem conhece São Paulo sabe, está sempre parada. Quando você tem oportunidade de andar numa velocidade maior, você tem que ter o cuidado de não extrapolar aquele limite. Aquele limite ali, na maioria das vezes, ele não foi estipulado por uma questão assim meramente pessoal do decisor. Falou, aqui na Marginal agora vai ser 50 km por hora. Você já viu isso acontecendo. Mas na maioria dos casos, não, olha, essa via aqui ela tem uma estrutura, uma densidade, um volume de tráfego que comporta a velocidade de 70 km por hora. Então é feito um estudo técnico, até para o pessoal saber. Todo radar tem um estudo técnico feito antes para determinar aquele ponto e a velocidade naquele local. Às vezes tem uns que a gente duvida aí dos critérios que foram adotados, mas via de regra... É exigência legal que tenha um estudo técnico prévio para a instalação de um radar em determinada localidade. E aquelas rodovias que a gente vê assim que tem câmeras a cada 2 km, para que servem aquelas câmeras? Jo, essa é uma excelente pergunta. Como eu falei, a Hikvision no passado começou com câmeras de vídeo monitoramento. Então você tinha um CCO que... O que é um CCO? Obrigado. O CCO é um Centro de Controle Operacional. CCO. Basicamente, é um local onde quem controla uma cidade, quem controla uma rodovia, está acompanhando a operação dela. Entre os diversos subsistemas que existem nesse centro de controle, tem um que é a parte de vídeo monitoramento. Então, antigamente chegavam lá centenas de imagens de câmeras e tinha uma pessoa, duas ou várias, sentadas em frente acompanhando o que estava acontecendo. Olhando. Pura e simplesmente olhando aquilo. Só que a gente sabe, é muito difícil para um profissional manter a concentração por longos períodos. Eu diria que não mais que 2 câmeras ou 3 câmeras, ele conseguiria estar de fato prestando atenção, enquanto as que estão na visão periférica dele não eram acompanhadas. Então hoje, o que acontece? As rodovias têm instalado câmeras ao longo de todo o trecho monitorado, a cada 1000 metros, por exemplo, para fazer não só esse vídeo monitoramento, mas para fazer uma análise inteligente. Essas câmeras estão equipadas com softwares de inteligência artificial que detectam algumas situações. E aí, ela alerta aquele operador do centro de controle. Então agora ele não precisa mais estar prestando atenção o tempo todo nas imagens. Ele simplesmente está ali passivamente recebendo alertas de situações atípicas que estão acontecendo na rodovia. E o que seria uma situação atípica? A gente pode ter um veículo andando na contramão,
a gente pode ter um acidente, a gente pode ter pedestres, animais, fumaça. Então Animais. tem muita coisa. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa que aconteceu comigo, Fábio. Eu tenho uma cachorra que ela fugiu e ela pegou a rodovia Washington Luiz. Sim. Não sei se tu conhece aqui. Aqui em São Paulo, gente. Aqui em São Paulo, nossa rodovia. E essa rodovia tem câmeras a cada 2 quilômetros. Sim. E eu não sabia para onde a minha cachorra foi. E uma empresa, a Rumo, encontrou lá, mandou um vídeo para mim, olha, tua cachorra, porque eu fiz um escândalo, né? Eu liguei para todos os amigos, né, Fábio? Porque quem tem amigos tem tudo. Então era amigo da polícia rodoviária, era todo mundo televisão, tudo atrás da minha cachorra. E eu entrei em contato com essa empresa, essa concessionária da rodovia, pedindo essas imagens para saber para onde que a cachorra foi. Mandei esse e-mail, entrei em contato e eles não me passaram essas informações. Daí eu até fiquei assim, conflitando com a minha vida profissional, porque, puxa vida, se a câmera está ali para nos ajudar, para nos elucidar para onde a gente vai e para os nossos entes queridos, o que acontece com essas imagens? Eu fiquei muito decepcionada, porque não serviu para nada. Eles não me mandaram, inclusive eu entrei no Reclame Aqui, falei da concessionária, né? Porque eu luto pelos meus direitos. Sim, claro. Então, serve para que essas câmeras que estão na rodovia? Quem que tem acesso a essas imagens? Ok. Essas imagens hoje, elas ficam sob domínio da concessionária, no caso de uma rodovia pedagiada. Nas rodovias de administração pública, estaduais ou federais, é menos comum a gente ter trechos monitorados. Então, quem fica de fato com a gestão dessas imagens é a concessionária de rodovia. Eu acredito que a dificuldade da concessionária foi de encontrar as imagens onde a sua cachorrinha estava presente. De determinada câmera. Exatamente. Tem 200 câmeras naquela... Exatamente. A gente está falando aí de um trecho ali que eu imagino seja pelo menos 150 quilômetros administrado pela concessionária que está na Washington Luiz especificamente. E aí, se eles não sabem com exatidão em qual câmera ela estava, é mais difícil. Porém, não é impossível. Isso porque hoje a tecnologia permite você identificar características de quem você está filmando. Pode ser uma pessoa, e aí eu posso ter marcações para falar assim, eu quero encontrar pessoas que passaram com uma camisa vermelha, né? Ou pessoas que estavam utilizando chapéu, ou animais de pequeno porte. Então, a tecnologia que existe embarcada nas câmeras, ela tem a condição de fazer toda essa identificação e fazer marcações ao longo do trecho do vídeo. Então, eu acho que talvez faltou um pouquinho de empatia de quem recebeu sua solicitação para poder encontrar. Porque certamente o equipamento que estava lá tinha condição de fazer isso. E a minha cachorra ficou 4 dias e 4 noites sumida e depois ela foi encontrada. Que bom. Por uma cartomante, gente, não é para contar. Não foi pelas câmeras de segurança, foi por uma cartomante. Isso é verdade, viu, Fábio? Olha só, que coisa boa. Mas conta mais pra gente. Então, as rodovias pedagiadas, as rodovias privadas, elas têm mais câmeras do que as rodovias que ainda não foram privatizadas, que são do governo. Sim. A gente sabe, o governo hoje tem uma dificuldade muito grande de investimento. Ele não faz investimento nem na manutenção do pavimento. Quantas rodovias estaduais que a gente às vezes acaba acessando, rodovias federais, que não tem acostamento. No norte, nordeste, afastado mais aqui do sudeste, a gente tem muito lugar que ainda tem rodovia federal que é não pavimentada. Então o governo tem dificuldade de fazer o básico. E esses serviços auxiliares, que são importantes, ele acaba não tendo condição de fazer. E por que a concessionária faz? Ela faz primeiro por uma exigência legal. Quando ela assinou o contrato lá, falava que ela tinha que instalar câmeras ao longo da rodovia. No passado, eram definidos pontos. Hoje, as novas concessões, elas têm 100% do trecho monitorado por câmeras. 100%. 100% do trecho. Vou dar um exemplo. A maior concessão que a gente tem no Brasil é da concessionária Eixo SP. São 1.220 quilômetros que são monitorados por mais de 1.100 câmeras só ao longo da rodovia, fora aquelas câmeras de segurança patrimonial dos prédios, as câmeras dedicadas a olhar para a rodovia e os seus usuários. Essas câmeras são equipadas com esses algoritmos de inteligência artificial que
tecnicamente são conhecidos como sistemas de detecção automática de incidentes. DAI, né? DAI, isso mesmo. Eu estudei, gente, para falar sobre rodovias com o Fábio. E esses sistemas, eles vão identificar essas situações que, além de detectar essas situações de perigo, dão condição para a concessionária fazer um serviço que é muito importante, que é a exigência legal também, que é o atendimento de ocorrências. Então, hoje, as concessionárias de rodovias, ela tem equipes para socorro mecânico, socorro médico hospitalar. Então, para que essas ocorrências que eventualmente acontecem ao longo do trecho sejam atendidas, essas câmeras detectam automaticamente esses incidentes, enviam um alerta para o centro de controle operacional, é feita uma inspeção, de fato, a gente tem um problema no quilômetro X. A gente tem um tombamento de um caminhão, a gente tem um veículo que está com o capô aberto, provavelmente teve um problema mecânico, e aí a concessionária pode despachar o socorro o mais rápido possível. Antigamente, as concessões, quando não tinham esse recurso da detecção automática de incidentes, necessitavam que a pessoa que teve um problema procurasse ao longo do trecho um telefonezinho chamado callbox. Ah, aquele telefonezinho que era... Antigamente era isso que tinha... Exatamente. As concessões final da década de 90, início dos anos 2000, elas tinham por obrigação colocar callbox a cada 1 quilômetro ou a cada 500 metros. A pessoa estava lá, acontecia alguma coisa, ela ia caminhando e chegava lá e ligava. Exatamente. Hoje, qual que é a recomendação da concessionária quando você tem um problema? Seu veículo, você parar no acostamento mais afastado da pista onde transitam os veículos e você se abrigar. Pular o guarda-reio, que é aquela barra metálica, e ficar ali para não ficar exposto. Porque eventualmente pode ter uma colisão e aí o seu problema pode ganhar proporções ainda maiores. E tenha certeza que quando você para no bordo da rodovia, no acostamento, alguém está vendo e muito em breve o socorro vai chegar. Além disso, eles têm instalados sistemas de Wi-Fi que você pode conectar na rede da concessionária e fazer esse socorro, porque às vezes você não tem uma conectividade ali, uma disponibilidade de sinal de rede móvel. O seu celular não pega, você não consegue acessar a internet. Então hoje existem concessões que já põem o Wi-Fi cobrindo todo o trecho. Deixa eu te perguntar, no anuário que saiu de Segurança Pública em 2022, eles falaram que o Brasil está em terceiro lugar em acidentes no mundo todo. E tem outras empresas que fazem a classificação do Brasil, fazem a classificação desses acidentes versus a parte de regulamentação, e o Brasil ficou em 7º, 8º lugar. Tu acha que essas câmeras que a gente instala, ou todos esses processos, eles diminuíram a incidência de acidentes ou eles só melhoraram a vida dos usuários pós o acidente? Eu diria o seguinte, hoje o trânsito no Brasil mata muito. A gente perde muitas vidas no trânsito do Brasil. A gente perde por imprudência dos motoristas, por fatores intrínsecos ao ser humano, a gente perde por falta de infraestrutura e a gente perde porque muitas vezes o acidente tem que acontecer. Mas essas tecnologias que a gente tem instalado ao longo das rodovias e das ruas têm diminuído. O grande problema é que ela não tem chegado a todos os lugares. A realidade de quem usa uma rodovia concessionada é muito diferente de quem usa uma rodovia que não tem os serviços estruturados, no caso das rodovias públicas. O grande problema é o quê? Hoje, a gente paga um imposto, todos nós pagamos, todos nós que temos carros pagamos, que é o IPVA. Ele, não sei se é de conhecimento de todos... Imposto de... sobre a circulação, né, de veículos automotores. Esse imposto... Que não é barato. Que não é barato, varia de estado para estado. Então, mas de aí, 4%, né? Paraná 3,5%, aqui em São Paulo é 4,5%, Minas também eu sei que é um pouco mais baixo, mas 50% desse valor arrecadado fica para o município, para manutenção de ruas, avenidas, e 50%
vai para o governo estadual para fazer a manutenção, e federal, né, para o estado, para fazer a manutenção de rodovias. O problema é que esse recurso não chega lá onde tem que chegar. E aí abriu-se a possibilidade de conceder as rodovias. O estado deixa de investir na rodovia e quem investe, o setor privado, acaba sendo remunerado com o pagamento do pedágio. Só que você pagou um imposto que deveria estar financiando tudo isso. E a gente sabe, não tem redução de alíquota. A gente continua pagando um alto imposto. Não quero levantar bandeiras partidárias, mas pela primeira vez eu vi um governante falando abertamente sobre o IPVA, que é o governador de Minas. Ele falou, olha, a gente está com um programa de expansão grande de rodovias aqui em Minas. A gente vai levar uma infraestrutura melhor para os mineiros, mas a gente precisa dar a contrapartida. Já que ele está pagando o IPVA e o IPVA não está se prestando a fazer aquilo para o qual ele foi criado, precisamos reduzir a alíquota. Então está sendo aberta essa discussão. E a gente espera que isso seja uma sementinha que chegue em outros estados. Não, e são somas astronômicas, né? Com certeza. Todos os anos, todas as pessoas que têm carro pagando aquela soma, né? É verdade. E aí, em períodos de crise, assim, a gente acaba tendo uma inadimplência muito alta desses impostos. Hoje, estima-se que quase 50% da frota tem alguma restrição associada. 50%? 50%. Porque, inclusive, a gente também consegue verificar se a pessoa pagou IPVA com as câmeras de segurança. Sim. Né? Hoje, a gente tem câmeras que têm a capacidade de identificar a placa de um veículo. Essa informação eu posso usar para encontrar um veículo que eventualmente foi roubado. Eu posso usar ela para calcular o tempo médio de deslocamento num trecho, como eu falei anteriormente. Eu posso utilizar para ver se aquele veículo tem alguma restrição administrativa, como não pagamento de IPVA, de licenciamento ou multas em atraso. Eu uso isso daí, esse dado, para gerar informação. A área de segurança é muito interessante. Por exemplo, as polícias rodoviárias podem utilizar isso para ver veículos que vêm de um determinado local. Ele começa a traçar comportamentos de alguns veículos em uma situação assim bem prática. Um veículo que teve em região de fronteira, por exemplo, Foz do Iguaçu, que é frequente em Foz do Iguaçu, toda semana está lá, e que passa depois toda semana aqui na Presidente Dutra. Ele, muito possivelmente, ele está ligado ou ao contrabando, descaminho, ele pode estar ligado ao tráfico de armas, né? Uma situação que, eventualmente, em situação de conflito, pode gerar uma situação de segurança para quem está na rodovia. Tá, mas uma pergunta bem técnica, mas essas informações que foram captadas lá na fronteira e essas informações que foram captadas aqui, no estado de São Paulo, que a pessoa está aqui, elas conversam? Existe um grande centro de dados que acopla tudo isso e faz essa análise ou não? Ótima pergunta. No passado, eram sistemas distintos. Então, às vezes, o órgão que colocava a câmera lá em Foz do Iguaçu era a Receita Federal. E aí, aqui, quem tinha uma câmera era a concessionária de rodovia, aqui na Presidente Dutra. Então, o que acontecia? A informação, o dado estava lá, mas ele não estava integrado. Hoje, existem acordos de cooperação aonde essas diversas instituições, esses diversos órgãos trocam informações. Existem bancos de dados centralizados a partir dos quais você consegue chegar a algumas análises que antes não era possível, se não tivesse essa integração. Entendi. Só que, uma coisa interessante, do mesmo jeito que a polícia, o setor de segurança pública estão ali tentando evoluir, a criminalidade também está evoluindo. Então, hoje, o bandido, muitas vezes, ele anda com 5 placas diferentes no carro. E aí ele anda 100 metros, 100 quilômetros, troca de placa. Anda mais 100 quilômetros, troca de placa. Tem um veículo que saiu de Foz do Iguaçu, aí ele chegou em Cascavel. Depois, ele some. Aí ele aparece no interior de São Paulo. Aí depois ele some. E aí ele já aparece já lá na divisa, lá em Resende, na divisa com São Paulo-Rio. Por quê? Porque é uma briga de gato e rato. Cada um vai usando das armas que tem. E aí
a gente, né, que está na área de tecnologia, identifica essa situação e, opa, como que eu posso identificar esse veículo? Não mais exclusivamente pela placa. Então a gente vai correndo com alguns remédios para essas dores, né, para esses problemas que a gente se depara no dia a dia. E Fábio, me diz uma coisa, esses radares que nós tínhamos aqui na cidade de São Paulo, que tiravam uma foto e mostrava que a pessoa estava no telefone, que a pessoa estava fazendo um retorno proibido, eles eram acoplados com câmeras de segurança? Então, antigamente, o que acontecia? Fazia-se uma licitação para a implantação de um radar. E lá falava todas as obrigações que a contratada tinha. Então, basicamente era pegar e enviar para o órgão autuador, vamos supor, aqui em São Paulo, para a CET a lista de todo mundo que passou acima da velocidade. Então, a empresa que ganhou essa licitação ia fazer estritamente isso. Aí o pessoal falou, pô, mas eu acho que eu poderia agregar novas funcionalidades àquele radar. Então, agora eu não quero só a foto de todo mundo que passou acima da velocidade. Agora eu quero a foto de todos os veículos que passaram por aquele dispositivo. Quem passou acima da velocidade, eu vou autuar. Quem passou só pelo radar, eu vou mandar para um sistema de Big Data e lá eu vou utilizar essa informação para a segurança pública. Então, os equipamentos passaram a se prestar a fazer mais de uma coisa. E essa é uma tendência que cada vez mais os contratantes do setor público peçam que a informação seja compartilhada para que aquelas integrações que a gente falou há pouco sejam possíveis. Uhum. E me diz uma coisa, essa parte de privacidade, porque aconteceu de um deputado, né, que nós não vamos citar o nome, mas para o pessoal entender, foi fotografado em alta velocidade e eles descobriram, né, que ele estava com a amante. E daí, depois disso, ele fez uma lei lá, um projeto de lei, que não podia mostrar a pessoa que estava do lado. É isso? Existe isso também? A gente consegue colocar isso, embarcar nas câmeras, a gente consegue fazer toda essa manobra dentro de uma câmera de segurança que vai fazer uma multa, vai dar uma multa? É verdade. Então, assim, dois comentários importantes nesse caso. A maior parte dos radares, falando especificamente de fiscalização de velocidade, estejam eles nas áreas urbanas ou rodoviárias, eles fotografam a placa traseira, né? Por quê? Para justamente conseguir pegar motociclista. As motocicletas têm um alto índice de cometimento de infração. E se não tiver o enquadramento da traseira, eu não consigo fazer a notificação para ele. Não consigo imputar uma multa para ele. Então, a maior parte dos radares são traseiros. Nos que eventualmente fazem a reconhecimento da imagem pela frente do veículo, hoje é obrigado colocar um quadrante que desfoca o conteúdo do veículo. Você não sabe quem que estava lá dentro. Se tinha uma, duas ou três pessoas. Era loira, morena, cabeludo, careca. Então hoje, quase nunca você vai receber uma multa na sua casa que aparece a imagem do seu para-brisa, né? E sim vai ser sempre da parte traseira do veículo. E eventualmente, se for um radar móvel, por exemplo, ele vai vir com a imagem desfocada. É a exigência que está lá no contrato da prestadora de serviço. Então, a privacidade está preservada, né? Exatamente. Isso é muito importante. A questão da LGPD aí introduziu grandes discussões acerca do elemento privacidade. Então, como eu te falei, a gente viu a questão de rastrear o percurso que um determinado veículo faz. Então, hoje, a LGPD tem elevado as discussões, o nível de discussão sobre esta rastreabilidade das pessoas, quem que pode ter acesso a essa informação ou não, e bastante coisa tem mudado. Interessante, hein? Extremamente atualizado, né? E vai agregando valor na nossa vida, porque realmente é uma invasão de privacidade se a pessoa está dirigindo em alta velocidade com a amante ou com a esposa, né? Não é problema nosso, né, Fábio? Não cabe a nós julgar o que o cidadão faz. A gente só tem que ver se ele não está representando um perigo para os demais condutores na rodovia, se ele está respeitando as regras. A gente pode não concordar com a regra, mas a gente tem que cumprir. É o que diz o jogo, a democracia. É isso, faz parte do jogo.
Fábio, o que é LPR? A LPR. Então a gente falou de reconhecimento de placas. LPR é uma sigla em inglês que é uma abreviação de License Plate Recognition. Então, em alguns mercados se usa a terminologia LPR, outras ANPR, outras LAP, que é leitura automática de placas, outras OCR, que é um pouco mais amplo, né? Que é Optical Character Recognition, e aí você pode usar para várias coisas, inclusive para fazer a leitura de uma placa, mas é muito comum a gente ver essa terminologia LPR no setor de segurança. E a gente consegue colocar essa tecnologia para, por exemplo, cuidar dos carros que entram num condomínio? Sim. É utilizada para isso? Sim. Então hoje a gente... Mas funciona, Fábio? Conta pra gente. Funciona. Fala a verdade, né, gente? A gente quer saber a verdade, não só o que diz nos livros, porque isso que é importante. Eu posso contratar esse serviço, por exemplo, para abrir o portão de um condomínio lá que tem 500 pessoas, 400 pessoas que vivem? Sim. E como a gente falou, a gente pode utilizar para um condomínio. O nosso tema da nossa discussão, a gente está falando de insegurança. E aí a gente tem que ver quais são as vantagens e desvantagens de se utilizar, por exemplo, a identificação de placas para ter acesso a uma área restrita. Então, por exemplo, eu acho que é sensacional usar o LPR para você acessar uma área como a de um condomínio, mas no sistema de eclusa. Então, você chegou, ele leu a placa, ele deixa entrar. Beleza. Por quê? E retém você na eclusa. E aí você, com identificação facial, comprova que de fato é um morador. É você, não é outra pessoa que está lá dentro. E por que eu gosto de levantar isso? Porque o elemento placa, ele é muito vulnerável. A gente consegue falsificar. Uma placa com uma fitinha, isolante tal. Preta. A própria placa Mercosul foi uma mudança que teve recente aí, que se a gente for ver, a letrinha, ela tem um outro layout, é uma outra fonte, é diferente das fontes da placa antiga. O que acontece? Na placa antiga era muito fácil você transformar um F num E, por exemplo, com a adição de uma fita isolante. Com essa nova placa, teoricamente, essa adição não dá condição do LPR errar. Mas, o que acontece na prática? Ele erra. E por que ele erra? Às vezes, se o equipamento não estiver bem focado, se não for escolhido o equipamento adequado, a gente pode ter problemas de troca de letras, né? Então, tem algumas características que a gente precisa se ater para não gerar uma situação de insegurança. E essas câmeras são muito caras? Olha, eu vou falar para você. Quando eu entrei no mercado, não tem muito tempo. O Fábio é novo, né, gente? Quantos anos o Fábio tem aí? Vamos ver quem que acerta aí. Vamos fazer uma enquete aí, ó. Vamos mandar aqui embaixo, vocês cliquem no nosso link e vamos ver quantos anos o Fábio tem. Cada programa a gente vai colocar uma enquete super importante para falar da vida do nosso entrevistado. É isso aí. Então, há cerca de 10 anos atrás, quando eu ia falar de uma câmera LPR, a gente estava falando de um dispositivo que, em reais, 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais. Que eram as câmeras que iam para os radares. Basicamente, elas tinham esse uso. Aquelas câmeras que o pessoal ia lá e quebrava. Lembra que tinha uma época que virou moda todo mundo quebrar de raiva, né? Exatamente. Eram dispositivos importados, não tinha produção nacional. E eram poucos players que tinham a condição de produzir equipamentos com a condição de serem, de fato, eficientes. E isso daí tinha um alto custo. Eram poucos fabricantes, e aí, com o passar do tempo, novas empresas entrando no mercado, investindo muito, conseguiram baratear. E eu vou falar para você, hoje, ela é muito mais acessível. Não vamos nem pensar na inflação que teve no período. Hoje ela custa 20% do que custava... 20%. Do que custava há 10 anos atrás. A gente tem modelos a partir, né, de 2 mil reais aí. A gente tem condição de fazer essa análise em diferentes locais. Então, hoje é uma tecnologia bastante acessível. E que pode prover bastante segurança. Eu vou dar um exemplo para vocês.
A gente vai mostrar para vocês aqui, ó, uma foto de um acidente que aconteceu no Paraná, em Jacarezinho. Olha que absurdo. Um caminhão, ele estava na praça, para passar na praça de pedágio, e na ocasião as antenas não conseguiram identificar qual que era o tag dele. Ele era um cliente de um meio de pagamento automático desse, e a antena não conseguiu detectar. E ele fez o quê? Ele parou na via. Por quê? Porque se ele empurra, cancela, ele está cometendo uma infração de trânsito. Então, ele fez o que é correto. Um veículo, se não me engano, uma Saveiro vermelha, nas imagens a gente não consegue identificar, e eu não me recordo de cabeça agora qual era o modelo, parou atrás dele. O caminhão que vinha atrás, em alta velocidade, não conseguiu frear. A Saveiro simplesmente dobrou, como vocês podem ver nessa imagem que a gente vai mostrar para vocês. Foi um acidente muito grave. Felizmente, o motorista não morreu. Não morreu? Não, mas as imagens... Gente, olha o estado que ficou esse carro. Impressionante, impressionante. E como que a gente pode usar o LPR, a leitura de placas, para resolver isso? E hoje é usado. A gente já não tem mais situações como essa acontecendo. Pelo menos não me recordo de ter visto nos últimos anos. Você reconhece a placa do veículo. Você verifica se aquela placa tem um meio de pagamento, um tag associado a ele. Você consulta se esse tag está adimplente, se ele não está devendo, se ele está regular, não está bloqueado. E aí você faz a liberação. Então, para o usuário, não importa se foi a antena que identificou o tag ou se foi a câmera que identificou a placa, mas ele tem uma contingência para evitar situações como essa. Infelizmente, a gente sabe que às vezes é preciso que situações como que a gente viu aconteçam para que soluções emerjam e evitem que problemas como aquele ocorram. Então, hoje é amplamente utilizado a leitura de placas para fazer contingências dos tags. Tu acha que a criminalidade nessas praças de pedágio, que antigamente quando parava, eu lembro que a gente não tinham nem tags, a gente tinha que parar e pagar. E tinham muitos crimes, aconteciam muitos crimes. Tu acha que esse pessoal saiu porque as câmeras começaram a pegar essas pessoas, esses meliantes? Tu acha que esse crime, ele parou, ele migrou para outro? Ele muda, né? Eu diria que ele muda. O ladrão, o criminoso, ele gosta de facilidade. Então, ele vai tentar atuar aonde é mais fácil. Então, se ele sabe que aquela rodovia é monitorada, se ele sabe que a polícia tem ferramentas que vão identificar ele com mais facilidade, ele migra. E a gente vê isso daí. E é extremamente importante que as forças policiais adotem essas tecnologias, porque a gente tem problemas severos ainda acontecendo. Eu tenho um amigo que fala que o crime anda sobre rodas. Então, a gente precisa identificar os criminosos e as ferramentas que eles utilizam. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas parte significativa dos veículos roubados não são roubados ou furtados com o intuito de utilizar, de se apropriar do valor daquele automóvel, daquela motocicleta. O foco é utilizar aquele veículo para a prática de um outro crime. Então, o cara rouba o veículo e vai fazer um assalto a banco. Ele rouba um veículo e vai cometer um crime de sequestro. Depois de utilizado, eles tacam fogo naquele veículo, por exemplo. É muito comum. E o que a gente tem que fazer? Ter uma metodologia de pronta resposta para essas situações. Então, se eu identifico quem que é o veículo, identifico a placa dele, coloco num sistema de alerta e imediatamente após o roubo eu já recebo um alerta e aí as chances de eu estar vendo aquele veículo antes do cara ter tido a condição de trocar a placa, a chance de eu reaver aquele veículo, devolver para o dono e evitar que um novo crime aconteça é enorme. E isso acontece tanto nas áreas urbanas quanto nas rodoviárias. Então, você vê, a gente tem uma tecnologia, que é o reconhecimento de placas, se prestando a diversas funções que vão prover uma segurança ainda maior para o cidadão.
E o pessoal estava me falando que tem umas câmeras que elas conseguem saber quanto que pesa o veículo para saber se aquela carga, estou falando de cargas, tá, pessoal? Se aquela carga que está declarada ali realmente é aquilo, é mais, não é? Me contaram que teve uma situação dessa entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Hoje existem tecnologias aí que têm inovado e realmente a gente não vai ter uma precisão de uma balança rodoviária, mas vai dar uma estimativa, né? Mas é a câmera, Fábio, ou é essa parte magnética que vai embaixo que consegue... Hoje a gente tem as duas situações. Por exemplo, existem sistemas chamados de sistemas de pesagem em movimento. São sensores colocados sobre o pavimento que você consegue pegar com uma precisão bastante elevada, eu diria que muito próximo de 99%, o real peso de um veículo, inclusive o peso por eixo, né? Eles queriam identificar, por exemplo, aquele caminhão que anda com o eixo suspenso só para passar no pedágio e depois põe para rodar, né? Para não pagar por esse eixo. E aí veio-se para análise de imagem, opa, será que eu não consigo fazer uma estimativa de peso por análise de imagem? E isso não só para o uso relacionado a veículos. Para o agro, por exemplo, eles querem estimar o peso de um boi, por exemplo, que está lá num processo de engorda, de um frango, para ver quanto que ele está ganhando de peso ao dia. Então, e a câmera faz isso? Hoje já tem coisas bastante avançadas nesse sentido. Incrível, né, gente? As câmeras de segurança dominando o mundo. Fábio, temos mais alguma coisa para falar sobre os nossas câmeras de movimento? Que eu acho que é importante que o pessoal quer saber o que ele faz. Vai pegar a estrada, entra na internet, né? Vê planejamento. Concessionárias, como tu falou no começo, o Fábio falou, planejamento. A maioria das concessionárias tem hoje câmeras, né? Tem. Então, eu diria o seguinte... Dá umas dicas para o pessoal de casa. A gente falou de segurança aqui, relacionada a rodovias, em diversos aspectos. Planejamento, infraestrutura provida por quem administra as rodovias, né? Soluções tecnológicas aí de reconhecimento de placas, de detecção automática de incidentes, uma situação de fogo no bordo da rodovia que pode levar fumaça para a rodovia, ter aqueles engavetamentos enormes, a câmera lá na praça de pedágio, fazendo a liberação da cancela para que o veículo não fique em risco. Mas a gente olhou só do veículo para fora. Mas hoje a gente também tem tecnologia para colocar dentro do veículo e olhar o comportamento do motorista também. Que essa é uma fonte de insegurança bastante grande no ambiente de rodovias. Então hoje, quando você compra um veículo aí na categoria de 120, 150 mil reais, ele já traz consigo embarcado várias tecnologias que identificam o comportamento do motorista, uma eventual situação de sonolência, e fala, opa... O pessoal tá dormindo assim, a câmera filma E às vezes não só por análise de imagem, o próprio comportamento de acelerar e desacelerar, a forma como está, a velocidade média que você estava imprimindo e que já não consegue imprimir quando você está numa situação de sonolência. Mas aí você fala, pô, Fábio, mas eu não tenho um carro de 150 mil reais. O meu carro é um carro popular. E o que eu posso fazer? Hoje existem câmeras com valores bastante acessíveis que você instala no seu para-brisa, que elas vão olhar para fora do veículo para ver se você não está saindo da faixa, se não tem um veículo parado à frente numa eventual situação de colisão e ela gera um alerta. Nos veículos mais caros, ele chega inclusive a frear para você. Nessas câmeras adicionadas, você vai ter uma situação de gerar um alerta sonoro e aí você estava desatento, você estava olhando no celular e aí essa situação de desatenção vai ser captada pela câmera e você vai poder evitar que ocorra uma colisão, por exemplo, com um veículo que parou porque o trânsito parou à frente. Você tem a possibilidade de colocar uma segunda câmera olhando para o motorista, e aí você vai detectar comportamentos inseguros, sonolência, uso de celular, cigarro, falta de cinto. E aí você vai falar assim, mas eu sou motorista, eu sei que eu não estou adotando um comportamento seguro, que eu não estou com cinto de segurança. Mas às vezes você é um motorista de uma frota de caminhões. Você está assumindo esse risco. Será que a transportadora na qual você trabalha sabe que você adota esse comportamento?
Então, hoje, transportadoras, empresas de ônibus e vários outros grandes conglomerados de empresas que usam os veículos de forma muito ampla têm introduzido essas câmeras embarcadas em veículo, tanto para segurança do próprio motorista, quanto para segurança própria, né? O patrimônio dela está ali e vidas que estão nas rodovias também estão em jogo. Então, eles equipam esses veículos com essas câmeras, tem linhas aí a partir de R$2.000, que além de fazer isso que eu falei, essas questões de segurança, tem recurso de rastreamento. Então, elas servem como um rastreador e ainda mandam a informação, né, de vídeo. Então, tem muita coisa. Que seriam as câmeras veiculares, né? Exatamente. A linha de câmeras veiculares, Hikvision aí, tem produtos de ponta com preços muito interessantes. Então, quer dizer, se eu tenho um motorista, também eu tenho uma filha, tenho um motorista particular, eu posso colocar essa câmera dentro do carro para ver se o motorista está levando ela, está fazendo tudo certinho. Exatamente. Motorista de ônibus, a gente pode colocar dentro de um ônibus para saber se... o comportamento dele, se ele não está apresentando sinais de fadiga, porque às vezes sinais de fadiga também são muito similares a um estado de embriaguez, às vezes. E como a companhia, né, a empresa gestora dos ônibus sabe disso. Então, ela precisa de elementos que, de alguma forma, até quando ela vai abordar esse colaborador, olha, eu vi que o senhor tem usado o celular. Não tem. Não, eu tenho evidências de imagem. Né? Eu recebo alertas em tempo real. Meu centro de controle de uma empresa de ônibus ou de uma transportadora pode estar recebendo esse alerta em tempo real e acionar o cara antes que um problema maior aconteça. Eu acho que antigamente a gente tinha o vídeo monitoramento clássico servindo apenas para uma questão investigativa. Hoje, você utiliza essa ferramenta como metodologia de prevenção de problemas, né? Evitar essas situações aí que podem incorrer em problemas mais sérios para todo mundo. Fábio, muito obrigado por essa aula de tecnologia em rodovias. Eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa, deixar teu contato, falar alguma coisa para o pessoal que está nos assistindo. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer pelo convite. Eu acho que é importante a gente estar divulgando o que existe de fato, né, de tecnologia, o que é mito. Porque as pessoas muitas vezes nem sabem que aquilo ali está ao alcance delas por um preço tão, né, exatamente, bacana. E esse espaço aqui é muito importante para a gente popularizar, levar informação a quem está para além das fronteiras do setor de segurança, para a população em geral, para a nossa audiência que está aí. Então, se tiverem perguntas, deixem nos comentários que eu vou responder para vocês. Vou deixar aqui nos comentários também os meus contatos, então, que tiverem de dúvidas, sugestões, né, fiquem à vontade para nos contactar, que a gente vai estar falando com vocês aí e esclarecendo pontos que talvez a gente não teve oportunidade ou não lembrou de abordar aqui nessa conversa de hoje. Fábio, muito obrigada. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, hoje falando sobre a insegurança nas rodovias, com o nosso querido Fábio aqui, que falou muito sobre tudo. Muito obrigado. E não esqueçam de curtir o nosso programa, se inscrever, apertar o sininho para receber o aviso dos próximos programas, né? E mandem os seus comentários, as suas dúvidas, o Fábio vai ter o prazer de responder. Com certeza. Muito obrigado e até a próxima. Até, pessoal. Isso é tecnologia para a vida.